Deus, mais uma manhã, estamos nessa série de estudo bíblico, falando sobre batalha espiritual, como um mundo espiritual se move. É muito importante conhecermos o mundo espiritual, até porque nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, o que somos de fato é espírito. Temos uma alma e habitamos em um corpo. O meu espírito, eu tenho consciência de Deus, do mundo espiritual. Com a minha alma, eu tenho conhecimento, consciência de mim mesmo. E com o meu corpo, eu tenho conhecimento e consciência do mundo natural. E é de extrema importância, eu sendo espírito, que eu conheça as coisas do espírito. E eu tenho dito, Johnny, que o que menos conhece o mundo espiritual são os crentes. O que menos entende como o mundo espiritual funciona são os crentes. Os espíritas conhecem muito mais do mundo espiritual. Os da magia negra conhecem muito mais o mundo espiritual. Eles, quando vão fazer alguma coisa, eles sabem o que estão fazendo, ainda que seja para o mal. Mas eles sabem como o mundo espiritual trabalha. E se eles prometem, por exemplo, algo para dar a um espírito, ai deles se não dão. Eles cumprem. Porque eles sabem que tem cobrança. Eles sabem que o mundo espiritual tem cobrança. E por isso eles cumprem tudo aquilo que eles prometem. Se é para dar algo, uma galinha, uma oferenda, eles sabem que tem que ser do jeitinho que aquele espírito pediu. É naquele lugar, é na mata, não, é na praia, é na esquina, na cachoeira. Tem que ser feito daquele jeito. Porque só vai funcionar no mundo espiritual se for daquele jeito. Não é do jeito que a pessoa, mas na mata eu não vou para cá, vou ter que ir para a cachoeira. Não dá para ser aqui na piscina, não. Tem uma piscina, não dá. Quem define é quem vai receber, não é quem vai dar. Então eles conhecem bem o mundo espiritual e sabem como o mundo espiritual funciona. E nós não. Nós, por exemplo, prometemos algo para Deus e não cumprimos. E achamos que é normal, que não haverá cobrança, que existe um mundo, um sistema espiritual e que a igreja não observa, ou não conhece, ou não quer conhecer. E por isso que Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então não conhece. E dentro disso estamos falando sobre porta de entrada de demônios. Como os demônios entram na vida de uma pessoa. O demônio pode influenciar uma pessoa mesmo ela sendo uma cristã. Os demônios podem fazer com que uma pessoa mesmo cristã termine ficando até possessa, mesmo vindo para a igreja. E esse tipo de respostas, entendimento, que eu tenho procurado dar à igreja. Temos já hoje, se eu não me engano, é a 8ª aula por aí. Todas as aulas estão no nosso canal. Quem perdeu alguma e quiser aprender um pouco mais, vai, assiste. São aulas de 30, 35 minutos, curtas. E você vai poder crescer na graça, no conhecimento e no temor de Deus. Então, se você entrou aqui, entrou por onde? Pela porta. Então, são portas espirituais que dão entradas a ambientes espirituais. Tem jeito.
Você teve que passar por aquela porta para chegar aqui, no interior desse salão. Para os espíritos entrar na vida de uma pessoa, precisa ter portas. Senão ele não entra. Portas e portas abertas. Porque se tiver fechada, no mundo espiritual, no mundo físico, demônios passam pela parede. No mundo espiritual, não. Ele precisa ter legalidade para entrar. Ele precisa ter uma procuração. Eu já falei sobre isso. Ele precisa ter procuração para agir na vida, por exemplo, de um cristão. Se você não for cristão, já está na mão dele, ele age do jeito que quer. Mas você é um cristão. Aí é aquela pergunta: pode o espírito maligno agir na vida do cristão? Pode. Mas pode quando? Quando tem brechas abertas. Porque se não tiver, Salmo 91, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não vai ser atingido. Números 23, 23. Nenhum encantamento virá sobre Jacó. Somos brindados, não vem, não pega. João 5,18. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então não toca. Vai tocar quando? Quando eu abro uma brecha. Eclesiastes 8:10. Aquele que faz aquele que faz uma brecha no muro, uma serpente o morderá. Então a serpente só morde quando? Quando eu voluntariamente abro uma brecha no muro. Ou seja, na minha vida, quando Satanás entrou na vida de Adão e Eva, até então eles estavam protegidos no jardim. Satanás fez com que Eva abrisse a brecha. Ele poderia falar, sugerir, questionar, mas não entrar. Entendeu, Johnny? Ele não poderia entrar. Ele questionava, ele sugeria, mas não entrava. Ele teve que fazer com que Eva abrisse a brecha. Entendeu? Se Eva não abre a brecha, ele ia ficar na sugestão. Então ele fez com que Eva abrisse uma brecha, a partir da brecha entrou o pecado. Entrou a ação, entrou demônios. A partir daquela brecha que foi dada a ele. Então ele sempre busca, por isso que lá em Pedro diz, o diabo, o nosso adversário, ele ruge como um leão ao derredor, buscando uma brecha para poder tragar. Em Efésios 4, 27 diz o quê? Não deixe lugar ao diabo. Amém? Então, não deixe lugar. E tudo aquilo que eu li em Efésios são coisas que permitem a entrada do diabo. Gritaria, mentiras, malícia, né? Amargura, tudo isso são brechas que acontecem dia a dia. A gente acha que é simples, mas são brechas que são dadas no mundo espiritual. Amém? Pode. Ô, Lucas, você está filmando isso aqui? Não? Está registrando? Então seria bom sempre com alguém falar, se tivesse um microfone, né? Tá bom? Que aí já fica como o pessoal que está nos assistindo. Por favor, você que está em casa, caderno e caneta nas mãos. Amém. Bom dia a todos. Sobre o que o senhor está falando aí a respeito de legalidades, essa semana eu tive uma experiência muito forte. Semana passada, né? Na segunda-feira, fomos fazer uma visita numa casa, eu, a Sueli e a Sônia, no bairro da Caneleira, umas 10 e pouca da manhã. E a gente não conhecia a casa, não conhecia a família, só a Sônia que tinha mais acesso. A gente então entramos na casa dessa pessoa, a pessoa não é cristã. E eu começamos a orar no ambiente e tal. Eu levantei minha mão, como eram só mulheres, eu fiquei só intercedendo só. E tudo aquilo que o senhor ensina aqui, eu pude entender e usar lá. E no meu espírito veio uma situação que quando a gente estava orando pela menina, a menina tem 12 anos, mas você orando para ela, você dava 19. E eu comecei a orar, interceder, e Deus me mostrava o espírito de pombagira. E eu vi ela toda de vermelho, toda, mas aqui.
E eu fiquei olhando aquilo, eu achei muito estranho. E o Senhor falava assim, fala que está dentro do guarda-roupa. E eu intercedendo. O pastor, ele começou a orar, levanta a voz, Fabiano. Eu comecei a orar, a interceder. E naquele momento o Senhor falou no meu coração, fala para a mãe que tem presentes que ela recebeu dentro da casa, tem roupas dentro da casa, que é roupas que ela não era para estar usando. E Deus me mostrava cueca, mostrava meia, mostrava algumas roupas de homem, e essas roupas ela guardava dentro de casa, porque o esposo tinha morrido há 2 anos, e ela não queria se apegar. E ela tinha dentro de casa. Eu falei, filha, se você está apegada e não quer jogar fora, leva para algum lugar e doa. Mas você precisa tirar aqui de dentro, porque são portas abertas. Só que o mais interessante foi o vestido vermelho. Deus me mostrou a menina toda de vermelho, o espírito de pombagira. Ela já tinha 12 anos, mas com a mentalidade de 12. E ela estava sendo levada para esse lado. Eu comecei a orar. A mãe dela assim, falou assim, ontem mesmo a gente saímos, e eu questionei muito ela por causa do vestido. Porque o vestido, para uma menina de 12 anos, para usar, não era. E Deus revelou, através dos estudos, de conseguir ter esse entendimento. Amém? É isso aí. Quer dizer, para quem está cuidando de pessoas e tratando pessoas, quando você tem informação, é tudo. O macho, para trabalhar, tem que ir na área dele e aprender. Senão ele não vai ser o melhor. Quer dizer, você vai fazer uma visita. Vai ser boa a visita? Vai. Apenas uma visita. Agora, quando você tem um entendimento irajá do mundo espiritual, aí é uma outra coisa. Você pega no médico e fala, esse médico é bom. Quem já foi? Esse médico é bom. Esse é bom. Por quê? É alguém que se preparou melhor, estudou mais do que os outros. Logo, o tratamento é diferenciado. Fabiano foi fazer a visita, a mulher deve ter ficado espantada. Como esse cara sabe que tem isso? Como ele me viu isso? Por quê? Ele aprendeu, porque ele está sensível, porque ele buscou. Ele conhece o mundo espiritual. E aí, quando você conhece, você identifica ações, meios pelo qual o inimigo abriu uma brecha para poder agir na vida daquela pessoa. Então, a gente precisamos o quê? E eu já ensinei sobre isso na primeira, segunda lição, sobre objetos. Objetos são canais de transmissão. Então, quando o inimigo quer entrar em uma vida, muitas vezes ele entra através de um objeto, de uma roupa. Vem transmissão, assim como a unção, ela pode ir como o manto de Elias para Eliseu, carrega a unção, a maldição também, muitas vezes, é carregada em uma peça de roupa. Isso é muito espiritual. Então, quando você adquire aquela roupa, você pode estar adquirindo demônios para a sua vida e não sabe. Então, essa leitura é importantíssimo estarmos fazendo para que possamos mapear. Já falei sobre inventário espiritual, fazer um inventariado espiritual, perceber por onde aquelas ações podem ter entrado. Amém? Então vamos lá, gente. A aula de hoje, se você tem caneta, se você tem um caderno, você que está em casa, também comece a anotar, registrar. Hoje nós temos Santa Ceia à noite, e a galera vai vir à noite, né? Mas glória a Deus que você veio agora de manhã. Bom, vamos lá, gente. Eu quero falar sobre mais uma porta de entrada. Falando em porta de entrada, eu falei para vocês outro dia que o diabo e demônios não precisam de muita coisa. Até a aula que vai ser agora lançada no nosso canal, eu estou falando exatamente sobre isso. O diabo, ele precisa apenas de uma unha. Lembra o texto de Êxodo 10, 26, que eu ensinei? Moisés disse, não ficará no Egito nenhuma só unha. Não vai ficar nem uma unha. Por quê? Satanás só precisa ir já de um ponto de contato. Ele precisa de um ponto de contato. Então ele busca de
todas as formas, ter um ponto de contato entre as trevas e a sua vida, para que aquele ponto de contato seja o suficiente para ele agir na sua vida. Ou seja, nenhuma unha. O que é uma unha, Johnny? Você que trabalha com unha. Não é muita coisa. Corta a unha, joga fora. Uma unha é mínimo, mas é tudo o que ele precisa. E na estratégia do mundo espiritual, ele começa a saída do povo de Israel do Egito, como eu já ensinei, quando Deus fala para o povo, venham fazer uma festa no deserto. E ele começa a negociar, ele começa uma estratégia de negociação. Ele é bom em negociar. Ele primeiro faz uma pressão, uma opressão, e não adianta. Então ele vê que o povo está saindo mesmo. Depois ele diz o seguinte, ó, não vai longe, tá bom, eu libero vocês para ir para a terra de vocês, mas não vai longe. Fica por aqui, onde os meus olhos possam te ver. Entendeu? Quer dizer, pode ir para a igreja, mas não vai muito para a igreja, não. Pode ir para a igreja, mas só vai de vez em quando. Pode ir para a igreja. Então ele começa a negociar na sua mente uma estratégia de quê? Ficar por perto, para você não ser fanático. Ele não gosta de gente que busca. Tá. Não teve jeito. Moisés falou, não aceito o acordo, eu vou. Então ele falou, vamos o seguinte, então deixa para amanhã. Amanhã vocês vão. O que é isso? Protelar. Gratinar, deixar sempre para depois o que tem que fazer hoje. São estratégias que ele monta a fim de que você fique perto. Depois ele disse, tá bom, só vai os homens. Ou seja, não adianta você estar na igreja, a tua família não está. Quando ele vê que vai perder, fala, tá bom, vai você, mas deixa os filhos aqui. Por último ele falou, deixa então os boi e os gado. Deixa a fazenda, a vida financeira. Quer dizer, vá para a igreja, mas a tua vida financeira está nas minhas mãos. Você não oferta, não dizima, eu tenho controle nessa área na sua vida. Então sempre ele vai querer criar uma situação para lhe prender ao Egito, ao sistema dele. Até que Moisés falou, não vai ficar aqui, não vai ficar nem sequer uma unha, um mínimo, porque o mínimo é o que ele precisa para agir. Eu falei na aula passada sobre o quê? Quem estava aqui? Eu falei sobre a mente. A mente é um campo de batalha. Então, quem consegue ganhar a mente nessa batalha é que vai ter o corpo, vai ter as decisões, vai ter tudo na nossa vida. Então, há uma batalha que está sendo agora instaurada na mente. Existem bombas de pensamentos errados, fake news, mentiras. E se você aceitar aquilo, cria-se uma base, ele entra e a partir dali ele domina todas as nossas vidas. E hoje, eu quero que vocês abram em livro de Números, capítulo 11. Os irmãos podem perguntar, se tiver alguma experiência, pode estar falando. Irmãozinho, tem uma pergunta aqui. Enquanto isso que ele pergunta, você vai anotando. Números, capítulo Alô? 11. Pode falar, querido. Uma das perguntas que eu tenho... Uma das? Já chegou com... Então, os espíritas, eles estariam fazendo um pacto? Oi? Ou não? Os espíritas, né? Eles estariam fazendo sempre um pacto, então? Ou não? Cada igreja, cada religião tem a sua maneira de funcionar. Tá? E qual é a maneira de funcionar, por exemplo, dos espíritas? É consultar os mortos. Né? Pelo menos a mesa branca, por exemplo. Consulta os mortos. Então, para fazer isso e para trabalhar com isso, a gente precisa conhecer isso. Ele precisa conhecer o mundo espiritual e como esse mundo espiritual trabalha. Fechou? Então, eles se dedicam a se oferecer o seu corpo. E para oferecer, aí já, por exemplo, falando do candomblé,
está sendo gravado, a gente não pode estar falando hoje mais sobre religiões afro, né? Não pode estar falando. Eles, para serem usados, por exemplo, por os espíritos, incorporarem, eles fazem pactos, né? Algumas faz a cabeça, raspa a cabeça, ficam isolados por um tempo, 7 dias alguns, conforme o rito. Para quê? Para poder incorporar aquele espírito. Então tem uma exigência, e sempre as exigências, desde que o mundo é através de pacto. Assim como você, para servir a Deus, precisa fazer um pacto com Deus, através do sacrifício de Cristo, só que você não vai fazer o teu sacrifício, não é você. Jesus já fez por você, essa é a diferença. Nessas outras religiões, você que tem que fazer. Você tem que fazer o teu sacrifício, para ser aceito o teu pacto, muitas vezes até de sangue, entendeu? Cristo já fez para nós, você entra pela fé, crendo no sacrifício que Ele fez. Nas outras religiões, você tem que pagar o preço, você que faz o pacto, senão você não é aceito lá. Fechou? Vamos embora, gente? Números, capítulo de número 11, versículo 4 e 5. Quem achou aí? Então dá um microfone para o Fabiano ali, para ele ler o texto. 11, 4 e 5 de Números. Eu vulgo estava meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, né? E das cebolas e dos alhos. Vamos lá, gente. Presta atenção. No mundo espiritual, a estratégia, sim ou não? Sim. Olha o que eu acabei de falar agora. Que Faraó, ele representa quem no mundo espiritual? Satanás. Amém? O povo de Deus representa quem? Israel representa a igreja. Amém? O Egito representa quem? O mundo. O sistema do inimigo. O mar vermelho representa o quê? A passagem do velho homem para o novo homem. O deserto representa o quê? Trajetória de vida. A nossa trajetória de vida aqui simboliza o deserto. Canaã simboliza o quê? O céu. Então você nota nesse trecho introdutório que eu fiz que há uma batalha para Satanás ou Faraó fazer com que o povo permaneça no Egito ou no seu sistema. Fechou? E ele começa a negociar, sim ou não? Ele começa a negociar para que pelo menos uma unha fique no Egito, a fim de segurar e através daquela unha, ou aquela porta, aquela fenda, ele consiga entrar. Fechou ou não? E aí ele não consegue. Moisés falou, não vai ficar nem só uma unha. Partiu. Estou indo para onde Deus mandou eu ir. E aí se muda a estratégia. E qual é a estratégia agora? Vida emocional. Então, hoje nós vamos falar rapidamente sobre emoções. Põe aí. Emoções. Ou, melhor, para ficar melhor, laços emocionais. Laços emocionais. Então ele tenta, não consegue, em coisas materiais. Ele vai para onde? Ele vai tentar te prender com laços. O que é um laço emocional? Coloca aí. O que é um laço emocional? O que é um laço emocional? Vamos lá. É algo que te prende emocionalmente a pessoas
ou coisas no mundo. É algo que te prende, é um laço. Um laço emocional é algo que te prende emocionalmente a coisas ou pessoas no mundo. Vou dar um exemplo de laço emocional positivo, bom. Tá? Então coloque aí, exemplo de laço emocional bons, positivos. Jeremias 31:3. Ou seja, o que é um laço emocional positivo? É algo que te prende positivamente a alguma coisa ou alguém. Amém? Jeremias 31:3. Está aí, Lucas? Então vamos lá. Pode ler, Ingrid. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno te amarei, também com amável benignidade te atraí. Tem um texto, uma versão que diz: com laços de amor eu te atraí. Com laços de bondade, benignidade. Então, quando você é atraído ao Senhor, Ele te laça com laços de amor. Esse é laço que te prende ao Senhor. Laço positivos, laços bons, que te prende ao Senhor. E Ele diz aí, ó, com laços de amor eu te atraí. Já sentiu alguma vez fraca, Johnny? Mas por que você não deixou definitivamente Jesus? Porque é um laço de amor. Mesmo você estando fraco, cansado, e às vezes cansado de igreja, cansado de pastor é chato pra caramba, cansado de célula, cansado de tanta coisa, mas no fundo você não consegue largar. Parece que tem um laço que te segura, parece que não tem. O que é isso aí? É um laço que Ele te amou tanto, te pegou, que mesmo que você seja chato, murmurador, você não gosta da igreja, gente aqui, tanta gente fala da igreja, mas não sai daqui. Pedro fala, para onde eu irei? Por quê? Está laçado, foi amado. Eu sempre digo, as pessoas aqui pode ser tudo e ter tantos problemas, mas eu quero que as pessoas passando por aqui, passando pela minha vida, se sintam tão amados que nunca vai ter um laço que vai prender ela de alguma maneira a este lugar. Por quê? Há um laço que se constrói de amor. E esse laço é um laço positivo. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos ver se é isso. É um outro exemplo de laços positivo. 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, serão dois, ambos, uma só, apegar-se-á. Ou seja, você vai criar um laço de amor positivo com a sua esposa, com o seu esposo. Então, quando você se une com o esposo e a esposa, você cria um laço de amor, uma afetividade com a pessoa. E isso o que é? Laço. Laços de amor, que é um laço positivo. Você tem a sua família e dentro da sua família você tem laços afetivos. Você está preso de alguma maneira o seu avô, a lembranças ao pai, aquela tia, aquele tio,
aquele lugar, aquela viagem que você fez, a casa na fazenda, a casa de um. Então, isso sempre quando você lembra, cria em você sensações positivas. Você lembra o lugar que você foi, aquelas férias que você passou em tal lugar, não é? E isso, na família, são laços de amor que você se prende àquele lugar. Eu, por exemplo, ia com meu pai ao Nordeste quando era criança, até hoje eu tenho amor por aquele lugar. Às vezes a pessoa posta foto, aparece alguma coisa, e eu fico ali olhando, falo, puxa vida, porque vem a sensação, aquela experiência que você teve no passado, positiva, você fica revivendo. Por quê? Existe um laço positivo de amor. E a vida é feita de laços. A vida é feita de conexões. A vida é feita de laços bons e agora preste atenção que eu vou falar. O texto que o Fabiano leu, a Bíblia diz que o povo já havia saído do Egito, sim ou não? Sim, eles já haviam saído do Egito, Renilson, já estava fora do Egito. Quer dizer, Satanás conseguiu prendê-los no Egito, fisicamente? Não. Quando ele não consegue prender fisicamente, ele vai querer te prender emocionalmente. Então escreva aí. Quando Satanás não consegue lhe prender fisicamente, ele vai tentar prender o seu emocional. Não conseguiu fisicamente, ele vai tentar te manter preso nas suas emoções. Entendeu, Ingrid? Aí preste atenção, o texto que o Fabiano leu. O Fabiano leu o texto de Números 11, 4 e 5, que diz o quê? O povo reclamando. Reclamando do quê? Estavam sentindo saudade, emoção. Saudade faz parte da minha vida emocional. Eles estavam com saudades de quê? De pepinos, de alhos e de cebolas. Da escravidão. Olha isso, Irajá. Eles tinham saído, anote aí. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito continuou com eles. Entendeu? Fisicamente você sai do mundo, mas emocionalmente você está preso ao mundo. Entendeu, Irajá, a estratégia? Então eles saíram do Egito, saíram. Mas, na hora da crise, das dificuldades, eles sentiram saudade da vida no Egito. Emocionalmente, eles estavam presos, eles tinham um laço emocional com o Egito. Lembrando de quê? Lembrando de alho, Anísio. Lembrando de cebola, neném. Lembrando de pepino. Só pepino. E eles com saudade de pepino. Com saudade, ainda fala assim, comíamos de graça. Que comia de graça? Trabalhar aqui nos condenados. Trabalhava tomando chicotada, comíamos de graça. Que comia de graça nada, era muito caro o preço do pepino e do alho. Mas a sensação que saía de graça. Deturpa. Vamos lá. Você teve um caso no passado. As pessoas, às vezes, eu brinco muito com a Rose, né? Aí ela fala, na época que eu era solteira, era muito legal. E, né, contando história, que a gente fica em família conversando essa história, é legal. E eu saía com as minhas amigas e tal. Eu falo, Aí chegava de manhã, como? Como? Carregada. Aí ela falava, cabeça cheia, vomitava, ficava mal, aquela coisa toda.
mas a sensação, quando você lembra desses momentos, não é? Olha, mas era saudade, olha, mas era... O que tem de bom? Não tem nada de bom, mas a sensação, o laço emocional é que era bom. Você chegava arrasado, dançava o forró a noite toda, cabeça cheia, vomitava, ficava com enxaqueca, no outro dia trabalha perturbado. E aí a sensação emocional é que você arrebentou. Foi maravilhoso, mas como eu tenho saudade daquela época. Mas de quê? De quê? Mas fica ali marcado, ou seja, o inimigo quer te marcar ou negativamente, mas uma sensação positiva que aquele negócio foi bom. Quer dizer, eles sofreram no Egito, mas a sensação é que agora lá é melhor. Cadê a cebola? Cadê os alhos? Quem quer saber de alho, irmão? Pelo amor de Deus, isso é um temperinho. Nas meninas, nas primas? Tu andou lá nas primas também? Aí, neném. Conversa feia essa aí. Você, naquelas... Nos inferninhos. Sempre tinha uma triste. No final. É aí. Não tem ninguém. A solidão está com ela. Ela acha, no momento, ela acha que está saindo com várias pessoas, que está sendo muito bom. Isso aí. Mas a vida dela, emocionalmente, é sentir que é a solidão. Então, o diabo te vincula ao teu passado. Ele te prende ao teu passado. Experiências passadas criam vínculos ou laços com o teu passado. Você já está em outra fase, veja bem, eles falavam, quem quer comer esse maná? Eu já estou enjoado de maná. Eles queriam alho, eles queriam cebola. Ele queria pepino, o pepino que está bom. Porque estavam ligados emocionalmente ao passado. E é isso que o inimigo faz, Luquinha. O que ele faz? Tá bom, vai para a igreja. Não tem problema. Quando ele vê que não tem jeito, vai te perder, vai para a igreja. Desde que ele tenha uma porta aberta dentro de você, nas suas emoções, que te prende ao teu passado. Pode ver uma pessoa que está na luta na igreja, quando está perturbada, o que vem na mente dela? Passado. Dá saudade de quê? Passado. Os tempos bons. Aí começa com saudade lá do pepino. Os mirim ataca, começa os pepinos, começa a vir os pepinos. E aí tem saudade do pepino. Gente, isso é tão forte. Você acha que não. Mas nós muitas vezes somos presos emocionalmente. Eu já falei aqui que muitas vezes a gente trabalha com pessoas, com casais. Tem casais que não conseguem ficar sem brigar. Quando eles ficam em Cristo, fica bom demais, fica muito silêncio, um mês. Ela olha assim, por que está olhando? Tem que ter alguma coisa. Porque emocionalmente está vinculado a alma a uma briga. E quando começa a ficar muita paz, estranha, aí fica arrumando alguma coisa na casa,
Eles criam uma situação para criar uma treta, para criar uma bagunça. E isso é emocional. Você precisa ter alguma coisa, por exemplo, Johnny e o Márcio, tem alguma coisa que está muito baixa, está muito legal. Tem que criar alguma coisa, porque ela é tipo um vício, ela precisa o cara dá uma, para ela também, por quê? Ela está sentindo falta, como se fosse um vício, está sentindo falta daquela, a vida toda dando os trancos e barrancos, emocionalmente precisa. Aí arruma do nada, arruma uma briga. Está aqui, quem deixou isso aqui? Nada. É só para arrumar uma briga, porque ela sabe que ele vai responder como? Então, ela sabe qual é o gatilho dele, mas na realidade ela está precisando disso. A alma dela está precisando disso. Está muito em paz, já não está acostumada, não quer aquela paz. Aí ela cutuca que ela sabe que exatamente onde vai mexer com ele, que aí ele vai dar o contragolpe. Aí ela já, e você também. Aí ele já sabe onde vai, e aí fica aquele ali uns dias, para depois ter uma noite maravilhosa de amor. Para depois sair para perturbar e depois... Porque necessita a alma daquilo que ela viveu a vida toda na treta, brigando, no questionamento, entendendo? E se você não vigiar, está muita paz. Vai para a igreja, começa a aprender as coisas de Deus, aí você fica uma... Que entende que está nessa situação. Deu um exemplo agora do casal. Se ela percebe isso, ela não tem que ver e tomar uma atitude de mudança. Não, pô, eu sinto que eu sou desse jeito, então eu tenho que começar a viver de uma forma diferente. Porque senão vai sempre arrumar uma desculpa de viver. Mas aí, o que é? É isso aí, tem que aprender. Se você não sabe que tem gatilho, e que emocionalmente você tem essa falha, você não consegue fazer. Por isso você precisa aprender. Aprender o mecanismo no mundo. Eu sei, é uma necessidade. Assim, quem bebe tem necessidade da cerveja, e quem fuma tem necessidade das drogas. O corpo pede, emocionalmente pede, você precisa daquilo. E você não sabe que é aquilo. Como fosse uma comida que você também está viciado em comer. Doce, o corpo pede, você quer aquilo. Quando não tem, você vai criar. Assim como você está precisando de doce, você não tem o doce. Você vai falar, não tem doce. Mas o corpo está pedindo, eu vou cortar essa bananinha, vou jogar uma canelinha, você arruma em casa alguma coisa para matar. E assim também, você está precisando de alguma coisa, você sabe ali, precisando de uma encrenca. Você está precisando de uma encrenca. Você está acostumado com a encrenca. Você cria essa encrenca. Cria tempestade onde não existe. A maioria dos gabinetes que eu faço, qual é o problema? Não tem problema. Vou me separar. Aí eu começo a tirar. Vamos lá entender. Qual é o problema? Qual é o problema? Mas é mesmo, né? Qual é o problema? Não tem problema. Eles criaram um problema. Eles criaram uma situação para justificar aquela confusão toda. Mas não tem um problema. Na realidade, não tem. Não existe o problema. O problema o que foi? Não existe. Entendeu? Sim, quando aprende, você se policia. Você começa a aprender, aí crescer. E eu falo que cresce, que tudo cresce. Muda, que tudo muda. Então você vai mudar, como o Márcio falou. Você aprendeu, só vai fazer agora aquilo se você quiser. Vai ter um impulso? Vai ter um impulso. Mas você vai saber já. Opa, parou. Vai dar o gatilho. Mas você já sabe que ali vai gatilhar. Eu sei, às vezes, o que dá o gatilho na bispa. Já sei. Então, eu posso fazer, como não posso fazer. Eu que vou decidir. E assim, ela também comigo, com certeza. Amém? Então, a gente vai se policiando e vai trabalhando. Fala, querido. Posso. Então, lembranças positivas, né? Por exemplo, meu avô morreu, né? Eu tenho saudade dele. Seria uma lembrança positiva de guardar uma camisa, alguma coisa dele que me lembra ele, ou seria uma lembrança negativa? Tá, olha a pergunta dele. O vô morreu, ele tem saudade, guardou um objeto do vô. Se isso é positivo ou negativo.
Vou responder e já vou continuar aqui. Tudo bem até agora? Posso continuar? Vamos lá, gente. Tudo tem que ter equilíbrio. Tá? Tudo tem que ter equilíbrio. Deixa eu te responder com um texto bíblico, eu já ia falar desse texto. Por que você acha que o gadareno, ele morava nos sepulcros? Por que ele morava no sepulcro? Tinha um laço de alma com alguém que já tinha morrido. Era um laço de alma naquele lugar. A pessoa foi. Por isso que tem que aprender. É um laço de alma com aquele lugar, com aquele ambiente, com o sepulcro, a morte. Morreu alguém e ele não se desvinculou daquela pessoa. E ele vivia no sepulcro. E com certeza ele se sentia culpado, porque ele se cortava, ele se esmurrava, ele tirava, ficava nu, ele quebrava as cadeias, porque ele tinha um vínculo forte e ele se sentia talvez culpado, ficava ali querendo como cuidar, proteger, estar do lado daquela pessoa. E aí vem a tua resposta. Quando você tem um vínculo com alguém que partiu, e esse vínculo é natural, você tem saudade, normal, sem problema. Isso aí, poxa, isso aqui eu tenho isso aqui é meu pai, meu tio, mas não passa disso. Agora, quando ninguém toca, onde vai, leva, vai me dar sorte. Aí já começa a entrar em uma patologia, já começa a ter problemas. Quando você tem aquele objeto como apenas um símbolo que representa, como se fosse uma fotografia, você tem a fotografia do avô, amém, está ali, você tem saudade, olha, poxa, legal. Né? Agora, quando isso começa a te ter, uma coisa é você ter aquele objeto, outra coisa é aquele objeto te ter. Ou seja, aquele objeto te domina as tuas ações, aquilo que você vai fazer. Aí é prejudicial, entendeu? Apenas ter não tem problema, mas aquilo te ter tem problema. Exatamente. E aí cria um laço de alma, você fica vinculado, aquela pessoa fica vinculado àquele sentimento, aquilo lhe perturba. E depois vai crescendo, você acha que aquilo vai dar sorte, você acha que eu vou estar protegendo, você acha que não sei o quê, se alguém tocar, e você daqui a pouco vai pôr em cima de uma estante, vai deixar aquilo ali, vai pôr um quadro, vai aumentando, e aí se torna uma ação demoníaca na vida da pessoa, ao ponto de ficar endemoniado como o gadareno. Ficou endemoniado. E mantém dentro de casa aquela cinza. Também seria um altar também. Se torna um altar, né? Exatamente. O segredo é o ponto de equilíbrio. Ter o equilíbrio. O inimigo quer te vincular. Prender. Essa é a estratégia. Amém? Até aí tudo bem? Você nota que a mentalidade, o emocional dele estava preso. Deus estava chamando o povo de uma terra que manda leite e mel, com uma prosperidade, para viver um outro tempo, mas eles queriam o Egito. Porque eles estavam livres fisicamente, mas escravos emocionalmente. Entendeu? Fisicamente eles estavam livres, mas emocionalmente escravos. E isso acontece na igreja. Você está na igreja fisicamente, mas emocionalmente você está no mundo. Seus sentimentos estão no mundo. Tudo está no mundo. Você está preso ao mundo. Entendeu? Vamos lá, gente? Continuar? Deixa eu ver que horas são aqui. Só vou até, tem mais 10 minutos, tá bom? Nesse caso de estarmos livres, mas estamos presos emocionalmente. Como podemos, em oração, quebrar esse vínculo, né? Esse vínculo? Tá, no final só que você vai saber.
Deixa eu continuar. Tá bom? Então vamos lá, gente. Onde eu vou aqui para poder. Então coloque aí exemplos ruins de laço de alma. Poderia ter muito mais gente aqui hoje, né? Esses assuntos são tão poderosos, mas por algum motivo há um engano. É engano na mente, a pessoa fica e aí perde um banquete, perde instrução. Eu sempre digo que o que eu tenho hoje é porque aquilo que eu adquiri como conhecimento. O que eu não tenho é porque eu não tenho ainda conhecimento. Tudo que eu tenho e sou é porque eu adquiri conhecimento. E aí eu me transformei nisso. Aquilo que eu ainda não tenho é porque eu ainda não sei. Entendeu? Tudo que você não tem é porque você ainda não sabe. Se você soubesse, você já teria. Entendeu? Toda área que você não tem é porque você não tem conhecimento. Se você tivesse conhecimento, você já teria. É básico isso. Então, o que você tem é porque você já sabe. O que você não tem é porque você ainda não sabe. Amém? Bom, exemplos negativos. Vou te dar agora alguns exemplos aqui em 10 minutos. Por onde eu começo? Vamos lá, Gênesis 19, 26. Gênesis 19, 26 fala da mulher de Ló. Isso é importante, Luquinhas, que eu estou falando, e que se você quiser aprender mais ainda, o que você faz? Você está anotando, não está? Chega em casa, você ensina para alguém. Quando você ensina, isso vai ficando. O mais rápido possível, você ensina para alguém, já vai falando assim. E aí, quando você ensina, isso já fica na sua mente gravado. Entendeu? Então, um exemplo aí. A mulher de Ló. Ela se transformou em quê na Bíblia? Uma estátua de sal. Por quê? Na hora que ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, ela estava saindo, o anjo falou, vai embora, sai daqui. E não olha para trás, não olha para o passado. Ela saiu, mas as suas emoções foi mais forte. Ela estava presa a Sodoma e Gomorra. E quem olha para trás emocionalmente, está no passado, se transforma em quê? Fica parado no tempo. Fica estagnado. Todo mundo que olha para trás, todo mundo que está vinculado ao passado, ela fica preso e não tem um futuro, não avança para o futuro. Porque emocionalmente está preso. Ela saiu fisicamente, no meio do caminho ela parou e olhou. E o texto diz que ela se transformou em uma estátua de sal. Olha que forte. Isso ensina o que para nós? Exatamente isso. Não avança. Quem está emocionalmente ligado a ela era uma cidade, era aquilo que ela tinha vivido naquele lugar. Ela estava presa àquela cidade, ela estava presa àquilo que ela viveu naquele lugar. E ela foi dar a última olhada, ficou presa, porque Deus falou, não olha mais para trás. Então fica presa ao passado e não tem um futuro glorioso. Outro exemplo. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Olha esse texto aqui que forte. Gênesis 34. Gênesis 34. Gênesis 34. Olha isso aqui, gente, que forte. Certa vez, Diná, filha que Lia lhe dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a
agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi o quê? Atraído um laço. O seu coração criou-se um laço por Diná, filha de Jacó, e ele a amou. Amou-se e falou-lhe com ternura. Por isso, quem foi, dissera a Amon, seu pai: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que a sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo, como os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados. Porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês, por favor, entregue-a para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleça entre nós, a terra está aberta para vocês, e habitem, façam comércio e adquirem propriedades. Então Siquém disse ao pai, aos irmãos de Diná: conceda-me este favor, e lhes darei o que me pedirem. Aumente quanto quiserem o preço do presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem, tão somente me dê a moça por mulher. Esse texto revela um laço que foi provocado através de um estupro, de uma violência sexual. E a Bíblia diz que Amor viu aquela jovem, se relacionou com ela à força. Nessa versão não fala claramente, mas a Bíblia diz que a alma dele se apegou à alma dela. A alma do rapaz se apegou ao ponto de deixá-lo doente, enfermo, porque ele queria aquela moça de qualquer jeito. Olha só, um laço negativo de alma, ao ponto de eles criar uma paixão negativa, criar um laço de alma que te prende a uma pessoa, sendo que muitas vezes você não pode estar preso. É aquilo que o Márcio falou. Quando você tem vários parceiros, você cria laços com vários parceiros. Você cria laço, por isso que nós aconselhamos jovens esperar. Escolhi esperar. E por quê? Para lhe proteger e para que não tenha relacionamentos com muitas pessoas, para que você não tenha laços com muitas pessoas. E quando você tem laços, você fica preso. Por isso tem pessoas que estão na igreja, mas têm ligação com outras pessoas lá no mundo, com casos, com pessoas, com namorado, com tantas outras coisas. Porque criou-se um laço. Você hoje está com a sua esposa, mas você tem uma outra mulher na sua mente, nas suas emoções, que em vez em quando aparece esse fantasma. O que é isso? Um laço de alma. Enamorou. Começou a enamorar, criou-se vínculo de alma, está preso a uma pessoa que não é, muitas vezes, a sua mulher, o seu esposo. Está ligado a essa pessoa. E quais são os sinais disso? Quando eu estou preso a alguém? Sonho. Pode pôr, se quiser marcar. Lembranças, saudades, sonhos.
Você sonha com outra pessoa, sente falta da outra pessoa, do cheiro. Você tem sonhos que do nada surge a pessoa na sua mente. Você passa por um lugar, lembra. Você ouve uma música, lembra. Ou seja, tudo isso são vínculos. E por que quando você ouve uma música você lembra? Porque provavelmente aquela música você dançava, você foi muito, se apaixonou, até os forró, não é? Você lembra aquele forró? Cantou aquela coisa, você lembra onde você estava, como foi, como não foi, porque criou um vínculo emocional com aquela pessoa, com aquele lugar. E sempre quando você toca aquilo, remete ao passado. E se você não tomar cuidado, aí sentiu. Aí você está em casa sem fazer nada, vou pôr aquele flashback das antigas. Aí põe o flashback, aí começa a ouvir. Ali, mas que uma cerveja é melhor. Temos amendoim aqui. Aí pega aqueles amendoim, pega uma cervejinha, e aí, porque um abismo chama outro abismo. E aí tem todo aquele ambiente que você funcionava, que aparentemente dava algum prazer, você vai querer recriá-lo agora. Não, aí quem aparece no feed lá, quem aparece? Você começa a olhar lá, aí começa no celular, toma uma cervejinha. Aí quem aparece ali? Não acredito, é Deus. Só pode ser Deus. É Deus puro, olha quem apareceu. Né? É Deus puro, irmão. Quem apareceu? Olha, mas ele continua bonito, do mesmo jeito, olha ela. Né? Continua mesmo. Sabe, ele já criou o ambiente todo, só falta uma pessoa. Então ele cria. Aí ele te manda a foto, ele fala, vamos ver como tá. Aí já fala assim, não, eu vou dar um oi. Só para ver, não é nada. Senhor, tu sabe. Eu já estou casado, já vou dar um oi. Para ver se lembra de mim. Aí pronto, o outro já está parece já preparadinho lá. Para dizer, mas como tu tá linda. Aí quebrou. Aí. Ir para a igreja, andar no caminho do Senhor, e acontece o quê? Tive que abandonar o passado. E aí daqui a pouco eu peguei, achando que dava o tal, vou ligar para fulana, para ir para a igreja, né? Vou evangelizar. As ideias do inimigo, evangeliza. Aí eu escutei uma coisa que transformou minha vida. Deus ali, através daquela ligação, fez com que a ficha minha caísse, que era para me mudar. A mulher chegou e falou assim, tu está me ligando para quê? Eu quero você aqui, onde você estava. Aí Deus falou comigo assim, olha, venha. O Espírito está querendo que você viva a vida de prisão. Aí eu peguei na mesma hora, não falei nenhum ato, desliguei o telefone e nunca mais eu brinquei com Deus. Porque é o seguinte, gente, já ensinei vocês, eu ensino de novo, não tem problema. A tua mente, como ela funciona? Como funciona, Johnny? Por exemplo, você vai comprar alguma coisa. Você não pode comprar. Você não pode comprar. Você está sem dinheiro, você sabe disso, está no limite. Tá? Vamos dizer que é uma sandália, um tênis. Você passa ali e você olha. Aí você sabe que não pode. Tá? A tua mente, ela vai buscar lá dentro justificar aquela atitude. Aí ela vai dizer assim, ela vai comprar e vai chegar para o Márcio em casa e falar, mas olha que eu achei que bem, olha que tão barato, estava em promoção. Estava em promoção. Porque a mente, ela vai querer sempre justificar a tua atitude negativa. Ela vai querer trazer algo positivo para chancelar
que foi certo. Então, quando que o Marcos está falando? Está no mundo, ou está em Cristo. Mas aí ele falou, pô, qual é a ideia? A mente quer justificar. Vou evangelizar. Para tentar justificar, porque a alma dele está necessitado. E a mente, então, programa uma estratégia. Para ele, senão, se ela falar, não vai, se a mente falar, é errado, aí ele vai parar. Mas ela sabe que ela está ligada mente e alma, ela quer estar bem, harmonizada. Aí ela, para justificar aquele desejo de criar aquele ambiente, ela vai justificar, evangeliza. Por que tu não evangeliza? Aí ele começa a querer evangelizar e justificar aquele ato errado. Faz festa. E tem uns 4 meses que ele me procurou, né? Me encontrou uma amiga e ela passou meu WhatsApp e ele me procurou. Ele está na igreja, está evangélico e tal. Aí veio falando sobre saudade, né? As coisas eu falei, olha, fulano, já falei para o senhor, quando eu vi você me adicionando, eu já falei para o senhor, se for pedra de tropeço, cai fora. Olá, chuta aquele laço. Ele riu e falou, tu falou isso? Eu falei isso para o senhor agorinha. Se você vir para mim tentar tirar da presença do senhor, eu já estou falando tu, cai fora, porque eu sei de onde o senhor me tirou e eu não quero voltar para aquilo. E ele achou engraçado, porque eu orei assim, mas eu orei assim minhas orações hoje. Se Deus está colocando pessoas na minha vida, ela vai ter que somar, ela vai ter que trazer as coisas do reino para mim, não me querer tirar. Ele deu risada e eu já falei para ele, não adianta vir com gracinha. Se vem, chuta aquele laço. Tem que somar. Não somou, deixou perturbado, todo sentimento que deixa perturbado, chuta aquele laço. Olha, eu querendo acabar. Isso também. Fala. Amém. Aquela situação que eu comentei com o senhor, que eu não posso dar em detalhes, da quinta-feira, esse dia eu mandei uma mensagem, mandei um bom dia, e ela colocou bem assim, nossa, que fiação. Que fiação. Estava pensando em você agora. Olha que laço, olha a fiação. Estava pensando em você pode ser agora. bom, pode ser bom. Então, eu estou no lado bom. Eu falei assim, mas eu acabei de mandar mensagem para você, acabei de pensar em você, mandar uma mensagem. Ela vai ouvir essa ministração, hein, ela cara? Ela não sabe o nome. Ela vai ouvir essa ministração aí quero ver. E por 2 vezes eu mandei a mensagem, umas 2 semanas, assim, é muito de Deus, porque acabei de orar e pensar em você. E aí a mensagem veio, eu lancei, coloquei um sorriso lá, não falei mais nada, fiquei na minha. É isso. Eu já falei eu contei uma história que aconteceu comigo, e assim, gente, é essa aí. E aí você vai envolvendo nada, vai cedendo, nada, vai indo e vai embora. Então, você tem que cortar no começo. Depois, é que nem um vírus. Você aceitou, instalou, já era. Não dá mais. Aí não tem pastor, não tem oração, aí já foi. Vai cair, vai se lambuzar e já era. Depois que instalou, irmão, já foi. Tem que cortar. Eu falei para você, que eu acho que foi ano passado, eu me guardo muito. Então, não dou muita conversinha fiada, não. Estou velho, mas não estou morto, então tem que tomar cuidado. Estou velho, mas não estou morto, então tem que tomar cuidado com tudo. Então eu termino me brindando, não tem muito assunto aqui, e não tem ninguém que vai soltar gracinha, porque eu não dou nem liberdade para tipo de conversa. Não tem coragem. Às vezes eu vejo os pastores, mas por que a irmã falou isso para você? Porque dá liberdade. Aí eu falei que, uma pessoa me adicionou, né? E quando a pessoa adiciona, terminou, não tem aquele, dá um olá, dá um oi, eu não faço esse tipo de coisa. Mas a pessoa, olá, como é seu nome? Eu estava na hora, falei, Antônio. Aí eu já não pus Antônio, pus Antônio, sou casado, tenho 2 netos, estou casado, tenho 2 netos, e pipipi. E está fazendo o quê? Eu estou lendo a Bíblia. E estava lendo, porque no outro dia era ceia, eu estava estudando a palavra. Estou lendo a Bíblia, aqui estudando a palavra e tal.
Aí eu estou aqui em casa sem fazer nada. E estou aqui. Tu quer ver como eu estou? Ixi, eu falei, eita, que do nada, já pulou, pô. Eu estou aqui deitado na cama de bebidão. Eu falei, e agora, Jesus? Sangue de Jesus. Eu falei, você gostaria de... Eu falei, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou um homem casado, fui bem claro. Eu sou um homem casado. E aí parou aquela conversa. Mas é assim, é um laço, é uma sugestão. Aqui é, a ver, mas não tem ninguém aqui me vendo. E na realidade, Márcio, eu sei o que era. Não era nem ninguém ali, era alguém querendo me pegar para depois me expor. Eu sei. Na hora, é alguém querendo me expor, eu vou ter ele na minha mão. Entendendo? Eu vou ter ele na minha mão agora, e fica aí. Me ajuda, né? É laço. E se você tem uma necessidade emocional, você cai. Porque na hora... Último versículo para mim encerrar, Provérbios capítulo 5, só para encerrou. Gente, uma manhã dessa, um estudo desse, não tem preço, gente. Não tem preço. Provérbios 5. A conversa está boa, os irmãos estão se... Jorge está ali. Se tem... Vamos começar do 20? Talvez eu... Provérbios. Aqui, está ali. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem, examina os seus passos. As maldades do ímpio, faz o quê? Se o prendem, ele torna prisioneiro dos laços do seu pecado. Então você torna prisioneiro, aquele pecado te prende, é um laço que te envolve, te prende. E aí você pode estar na igreja, mas tem um laço fora. Então não adianta. E por isso você vê muitos escândalos na igreja, muitas pessoas que você fala, mas não está tão bem na igreja, não estava nada, irmão. Corpo presente, missa do corpo presente, mas a alma estava em outro lugar. E é isso que o diabo quer. Tá bom, pode ir, mas já fica as tuas emoções. As tuas emoções estão aqui comigo. E quando eu quiser, eu vou te buscar. Porque ele tem uma brecha, ele tem uma porta, ele tem um lugar guardado dentro de você. É de um dia para o outro? Não. Primeiro passo, Fabiano, reconhecer. Eu preciso reconhecer. E por isso Deus não nos dá e nos coloca em lugares que muitas vezes Ele prometeu. Lembra do texto que eu preguei domingo? Aquela palavra domingo já está disponível, gente. Muito forte. Muito forte. E a ideia e o texto diz que, pouco a pouco, eu vou te colocar na terra da promessa. Deus disse pouco a pouco. E por que Deus não coloca de uma vez só? Não vai colocar. Pouco a pouco. Ele fala, para que os inimigos que estão na terra, ou por onde eu te prometi, tem alguns inimigos, e esses inimigos, eles vão tratar as bestas feras que tem na terra. Ou seja, aquilo que eu penso ser o inimigo é Deus que permite estar na terra, porque a terra tem muitas bestas. E os inimigos vão tratar as bestas. Ou seja, a besta aqui é os animais que aqui tem dentro de mim, as bestas.
e essas bestas se multiplicam. Então Deus permite que o inimigo, os meus inimigos, trate essas bestas que estão aqui, para depois me colocar na terra. E assim é, gente, pessoal que está em casa, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, anotado, porque estamos em uma jornada de crescimento e desenvolvimento. Você que já está aí já comigo caminhando, talvez no 8º capítulo dessa série, eu vou ter mais 2 capítulos, vou completar 10 capítulos dessa série. Espero que você esteja comigo e aprenda, coloque em prática, e com certeza você vai ser muitíssimo abençoado. Fechou, gente? Tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá. Semana que vem nós vamos ter mais 2 aulas sobre brechas, portas de entrada do inimigo.